Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje para trazer essa palavra que o Senhor pode nos trazer e nos abençoar nesses dias, através de seus ministros. E é uma palavra que falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque são dias difíceis, né? Às vezes a nossa alma se entristece um pouco, às vezes nós gostaríamos de estar agora, nesse momento, juntos, em comunhão com os irmãos, mas nós devemos obedecer, né? E nós devemos também nos precaver e nos proteger. Mas também isso não significa que nós não podemos estar juntos, nós podemos estar juntos dessa forma virtual. Amém? Então, o texto que eu queria trazer para vocês nessa noite se encontra em Provérbios 18. Provérbios 18, verso 14. E aí eu gostaria de pedir que você pudesse dar uma pausa agora nesse vídeo para pegar a sua Bíblia e poder estar lendo junto conosco, né? Nós vamos ler Provérbios, mas vamos ler também textos de Êxodo, Salmos, Mateus. Então que você possa também não só estar ouvindo, mas também estar acompanhando e estudando a palavra e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, se você quiser dar uma pausazinha rápida, pega a sua Bíblia e abre em Provérbios 18. Então, Provérbios 18, verso 14, fala assim: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará? Nós vemos que nesse momento de tristeza, o espírito é quem sustenta o nosso corpo. Mas se o nosso espírito estiver ferido, quem o sustentará? Em outra versão, fala assim: o espírito pode sustentar uma pessoa quando ela estiver doente, mas o espírito abatido ninguém o suportará. Então, em momentos de praga, de doença, de enfermidade, aqueles que têm algum parente ou alguém próximo, um filho, um pai, um avô, que possa estar doente, não só com essa praga que surgiu nesses dias, mas doenças no geral, o nosso espírito ele pode sustentar o nosso corpo, mas nós não podemos deixar o nosso espírito se abater, porque quem que suportará, quem que sustentará o nosso espírito? É o espírito que nos mantém vivos. Amém? Então eu queria ler também rapidamente o texto que fala de Salmos 20. Salmos 20, verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. Em outra versão fala assim: nós louvaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Nós nos lembraremos, nós louvaremos aquele que depositamos a nossa fé, aquele que nos guarda, o guarda de Israel. E aí nós voltamos para Provérbios 18. Provérbios 18, nós lemos agora o verso 14, novamente. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? E se nós voltarmos alguns versículos, nós chegaremos ao versículo 10, que fala assim, Provérbios 18, verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Então, o nome do Senhor é uma torre, é onde nós podemos olhar mais longe, onde podemos vigiar,
onde podemos nos guardar, nos sustentar, nos abrigar. É para isso que serve uma torre, para nos proteger e para podermos olhar longe. Então o nome do Senhor é uma torre forte e o justo corre para ela. O justo lembra o nome do Senhor, o justo louva o nome do Senhor. O justo não confia em carros nem cavalos. O justo lembra do nome do Senhor. Amém? Então nós podemos também ver algo parecido quando Jesus, nosso mestre, em um de seus sermões em Mateus 6, se você quiser pode nos acompanhar aqui, Mateus 6, verso 25, pode dar uma pausazinha, abre, depois acompanha aqui. Mateus 6, verso 25 fala assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais que ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Então, esse é o segredo. Não andar ansioso e ter fé. Fé no nome. Fé naquele que nos criou e nos formou. Aquele que sustenta as aves do céu e veste os lírios dos campos. É nele que devemos depositar a nossa fé. Fé não é só crer naquilo que não vemos. Fé também é crer e obedecer. Então nós devemos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E assim seremos salvos. E assim manteremos o nosso espírito inabalável. E nosso espírito susterá o nosso corpo enquanto estivermos enfermos. E aí, baseado nessa questão de obediência, porque fé também é obediência, eu queria falar um pouquinho sobre Moisés, no capítulo 15 de Êxodo. Porque o povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu estava preso no Egito durante 400 anos, sofrendo humilhação e perseguição. Mas o povo clamou ao nome do Eterno. O Senhor disse a Moisés: ouvi o clamor do meu povo. Então o Senhor enviou 10 pragas para o Egito. Eu acredito que as 10 pragas influenciaram ou prejudicaram de forma indireta também o povo hebreu. O povo não sofreu as maldições, mas sofreu de forma indireta pelo pecado do povo egípcio. Porque se as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, tinha racionamento de água. Se os animais adoeceram e morreram, faltava comida. Talvez até o rebanho do povo de Deus foi saqueado pelos egípcios. O povo teve que ficar recluso em casa por causa de pragas de gafanhoto, de rã, piolho, pestes. Então, mas tudo aquilo que o Senhor falava para Moisés, o povo obedecia. Inclusive na última praga, onde Deus mandou que o povo sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue, cordeiro sem defeito, e passasse o sangue nos umbrais das suas portas. E o povo assim o fez. Depois o Eterno mandou o povo ficar dentro de casa para celebrar a Páscoa. Então o povo assim o fez, o povo obedeceu, né? E aí o povo foi livrado da última praga. E é isso que significa a palavra Páscoa. Daqui a mais ou menos 20 dias, dia 8 de abril, será comemorada a Pêssah, a Páscoa. Provavelmente nós não sabemos como vai ser nossos dias daqui para lá.
Então talvez a gente comemore no templo ou em nossas casas. Mas Páscoa, Pessa, significa passagem. Então, o povo passou intacto pelas 10 pragas. O anjo da morte passou pela casa dos hebreus e não atingiu, não os feriu. O povo passou o sangue nos umbrais da porta. Nosso Mestre, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, passou da morte para a vida, ressuscitou em Páscoa. O povo hebreu passou da escravidão para a liberdade, das pragas para uma terra que mana leite e mel. E nós também vamos passar por isso, porque é isso que significa Pessa, e Pessa está próximo. Nós vamos passar, é passagem, isso é passageiro. Nós devemos manter o nosso espírito intacto, inabalável, para que nós possamos passar com saúde. E depois que nós passarmos, nós vamos cantar um hino, assim como Moisés cantou aqui. Eu vou ler alguns versículos do Cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15, verso 1 e 2, fala assim: Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, falando e dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, ele é o meu cântico. Louvarei o nome dele. Lembram Salmo 20? O Senhor é minha fortaleza, ele é o meu cântico. Ele é minha força. Ele se tornou a minha salvação, ele é o meu Deus. Prepararei para ele uma habitação. Deus de meus pais, eu o exaltarei. Verso 11. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade? Temeroso em louvores, fazendo maravilhas. Verso 18. O Senhor reinará para sempre e todo sempre. Nós passaremos e reinaremos com Ele. Sabemos que essa praga, que essas pestes são sinais do fim. Sabemos que estamos próximos da volta do nosso Senhor. Mas também é um motivo de alegria, porque sabemos que estamos próximos de reinar com Ele para todo sempre. E aí o mar já não existe. O pecado já não existe, as pragas não existirão mais. É nele que depositamos a nossa fé, no nome dele. Louvaremos o seu nome. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí, por fim, já que permaneceremos mais alguns dias em nossos lares, em nossas habitações, eu queria deixar uma dica para não deixar o nosso espírito se abater. Vamos fazer leitura mais frequentemente dos Salmos, principalmente dos Salmos 120 ao 134. Nessa minha Bíblia, todos os Salmos do 120 ao 134 fala assim: canção da subida, ou seja, canção de restauração, que nos leva para cima, que em meio à tristeza nos revigora a nossa alma. Salmos são canções. Então, leia um salmo desse a cada dia, louve, procure canções que cantam esses salmos, salmos de subida, canções de subida, 120 ao 134. Clamei ao Senhor em minha angústia e ele me respondeu. Se eu levantasse os meus olhos para os montes, de onde viria o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Levanto os meus olhos para o teu trono que está no céu. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser movido, mas permanece para sempre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, pensávamos estar sonhando. Nossa boca ficou cheia de riso, nossa língua gritou de alegria. E assim, até o Salmo 134, são vários salmos de louvor, canções de subida. Amém? Que nosso espírito não fique abatido, porque o espírito abatido não tem quem possa o sustentar. Mas o espírito firmado no nome do Senhor, ele livrará o nosso corpo da enfermidade. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e ponha em nossas vidas a sua paz, a sua shalom. Que o Senhor possa te abençoar nessa semana que se inicia e que possamos estar firmados, louvando sempre o seu nome. Que nosso espírito permaneça inabalável. Amém e amém.